estamos aqui, né, nesse domingo, para darmos sequência aos estudos que estamos tendo sobre a vida de Moisés, né? E hoje a gente vai dar continuidade a essa história, tá bom? Então hoje, o nosso texto base está lá em Êxodo 5 até Êxodo 11, tá bom? Depois vocês peguem suas Bíblias aí e dê uma olhadinha nessa passagem de Êxodo 5 até Êxodo 11, tá? Ele vai estar ali toda a história, que a gente vai tentar fazer um resumo aqui para vocês hoje, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade, né? Na semana passada a gente aprendeu, né, sobre Moisés e seu irmão Arão, né, que a gente viu ali que Moisés ele tinha virado pastor de ovelhas, né? E aí ele estava na terra de Midian, e nesse dia ele foi para o outro lado, né? E ali ele se deparou com algo meio diferente, né? Que foi quando ele avistou ali uma sarça pegando fogo, porém a sarça não queimava, né? E aí a tia Débora trouxe para a gente o que aconteceu ali naquele momento, tá? E aí a gente vai dar continuidade hoje, tá bom? Então a gente viu que Moisés estava ali de frente à sarça, e aí Deus começou a falar com Moisés, e Moisés meio incrédulo ainda, né, não acreditando em tudo aquilo que estava acontecendo ali, mas estava ali ouvindo o que Deus estava falando para ele. Então, né, Deus falou, você vai ter que voltar, né, ao Egito, você vai libertar o seu povo, né, o povo hebreu. E Moisés ele ficou insistindo, meio que não aceitando aquilo que Deus tinha de propósito para ele, naquilo que Deus tinha de tarefa para ele, né? Então ele começou a arrumar algumas desculpas ali, né, para que ele não voltasse ao Egito e libertar ali o povo, né? Mas Deus insistiu e Moisés negando, não querendo ir, até que Deus no último caso, né, Moisés falou que ele não era uma pessoa que falava muito bem, aí Deus já meio que irritado com Moisés, né, falou assim, então tudo bem, então chega, né, olha, o seu irmão Arão está vindo do Egito para cá, vai encontrar vocês e ele é uma pessoa que fala bem, né? Então vamos fazer assim, você e Arão vai voltar para o Egito, eu vou falar para você e Arão vai interpretar, repassar aquilo que eu falar para você, Arão vai repassar para o faraó, tá bom? Então vamos lá. Aí Moisés aceitou, né, com essa ajuda que ele teria do seu irmão Arão, tá bom? Pois bem, Moisés e Arão tinham uma tarefa muito difícil. E qual que era? Convencer o faraó do Egito a deixar o seu povo, né, o povo hebreu, ir embora. E lá foi Moisés e Arão ao encontro do faraó para tentar convencer o faraó de libertar o seu povo. O seu povo, né, voltar para sua terra, que era Canaã. Então eles falaram, né, para o faraó, o Senhor mandou que o meu povo fosse ao deserto celebrar festa com ele. É claro, né, que o faraó ouviu, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, né, e não deixou. Afinal, ali no Egito, o faraó tinha muitos escravos hebreus, né, que faziam muito trabalho pro, exatamente para o faraó, para a nação ali, para o país, né? Então o faraó diz assim, eu não conheço o Senhor e não deixarei Israel fazer festa nenhuma no deserto. E essa passagem a gente pode ver lá em Êxodo 5, 1 e 2, que diz assim, e depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Naquele mesmo dia, depois do faraó ter ouvido Moisés ali e Arão, né, pedindo para o povo sair
né, para que ele libertasse o povo hebreu, Faraó ordenou a seus soldados que os hebreus trabalhassem ainda mais, né? Então os hebreus até então, né, o povo hebreu ali que era escravo do faraó, eles só fabricavam tijolos, né? E com isso, depois de o faraó ter ouvido Moisés pedindo para o povo sair, né, ele ordenou que os soldados fossem lá e falassem, vai ter que trabalhar ainda mais. O faraó mandou que eles recolhessem a palha e ainda fizessem a mesma quantidade de tijolos. O faraó disse que os hebreus tinham muito tempo livre, por isso queriam ir fazer festa no deserto, né? Então ele ficou meio que irado ali com Moisés e Arão, e aí descontou no povo lá, né? Que até então eles só fabricavam tijolo, tinha um período lá com uma quantidade de tijolos que eles tinham que fabricar, e depois disso ainda eles recolhiam palha, né? Para fazer outras coisas. E essa passagem a gente pode ver lá em Êxodo 5, 6 a 8, que diz assim: Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo, e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palhas para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Quando o povo hebreu viu que Faraó mandou eles trabalharem ainda mais, né, e não teriam, né, aquela palha que normalmente o Faraó dava para eles, né, eles mesmos teriam que colher essa palha para fazer os tijolos deles, né, eles ficaram com raiva, né, de Moisés e Arão. Mas Deus, né, avisou novamente Moisés que ele, né, iria libertar o povo do Egito. Vamos ver Êxodo 6,6, quando diz assim, né, Deus dizendo: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Então Deus mandou Moisés e Arão irem novamente falar com Faraó. Só que dessa vez, Deus já avisou, né, a Moisés e Arão que o Faraó não aceitaria. Por isso, iria transformar a água do rio Nilo em sangue, né? Aí Moisés e Arão foram novamente pedir a Faraó. Aí, quando chegou lá, né, Moisés dizendo para o Faraó, né, tenho pedido em nome do Senhor que deixe o povo hebreu ir celebrar no deserto, mas você não quer. Para você saber que o Senhor é o Deus verdadeiro, vou tocar com o meu cajado, né, que é a vara que o Moisés carregava, vou tocar com o meu cajado no rio Nilo, e as águas do rio vão se transformar em sangue. Então Moisés tocou no rio com seu cajado, e as águas do rio viraram sangue, né? Com aquela transformação, o que aconteceu? O faraó ficou admirado, né? Mas o que ele fez? Ele tinha os magos dele lá no reino, né? Então ele mandou que chamassem os magos. E aí, o que aconteceu? Os magos conseguiram fazer a mesma coisa que Moisés fez, né? Então, foi tocar transformar a água do rio Nilo em sangue. Então o faraó achou que aquilo era um truque de Moisés e não deixou os hebreus saírem, né? 7 dias depois, o Senhor falou para Moisés ir falar novamente com o faraó. Desta vez, ele enviaria um monte de rãs por todo o Egito, para o faraó ver que Moisés servia um Deus verdadeiro. Moisés e Arão foram até o faraó e pediram: Deixe o meu povo servir ao Senhor, ou então o Egito seria infestado por rãs. Da mesma forma, né, Arão estendeu, né, a sua vara sobre as águas do rio, das águas do Egito, e ali naquele momento começou a surgir um monte de rãs por todo lugar, né? Todas as ruas, casas, né, no palácio do faraó, na cama do faraó, nos quartos, no banheiro, tudo tinha rã. Por onde passava tinha rã.
né? Não tinha um lugar que eles tocavam ali que não tinha rã. O que aconteceu? Né? Nesse caso, o faraó não ficou admirado, mas ficou assustado. Né? Mas, de novo, o que ele fez? Mandou chamar os magos, que fizeram a mesma coisa. Só que ninguém conseguia parar com as rãs. Né? Então o faraó disse para Moisés: ó, diga ao seu senhor para que se essas rãs saiam daqui e forem embora, né, eu deixarei vocês irem para o deserto para servir o Deus, seu Deus. Né? Moisés orou para que as rãs fossem embora e elas foram. Só que depois que foi embora, o que o faraó fez? Não, 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 não. Não vou libertar ninguém não. Né? Não vou não, não vai ninguém para o deserto. Aí, depois das rãs, né, ele usou o seu cajado para tocar no pó do Egito. E uma boa parte do pó, o que virou? Virou piolho. Né? E os piolhos começaram a atacar todo o povo do Egito. Todos os egípcios, né, estavam com piolho. Imagina, né? O que deve ter acontecido naquele momento. Um país cheio de piolho. Só que dessa vez ele mandou chamar de novo os magos, mas não conseguiram fazer o mesmo. Né? E aí os magos do faraó não conseguiram fazer o mesmo que Moisés e Arão tinham feito, né, que é transformar o pó em piolho, mas mesmo assim o faraó não libertou o seu povo, continuava escravo lá no Egito. Aí Deus avisou novamente a Moisés que desta vez enviaria um monte de moscas por todo o Egito, menos numa região chamada Gósen, onde os escravos hebreus moravam. Então, milhões de moscas, né, invadiram o Egito. E mais uma vez Moisés pediu ao faraó para deixar o seu povo hebreu, irem para o deserto fazer uma festa. O faraó disse que deixaria o povo ir, mas pediu que primeiro Moisés orasse ao seu Deus para que as moscas fossem embora. E foi isso que Moisés fez. Né? Ele orou, pediu a Deus e as moscas sumiram. Porém, né, o faraó, como os anteriores, mudou de ideia e falou: não, ninguém sai daqui, ninguém vai fazer festa nenhuma no deserto. Né? Então, o que aconteceu? Moisés novamente foi falar com o faraó e disse: ó, já que não deixa o meu povo ir, Deus enviará uma praga aos seus animais, a todos os animais do Egito. Uma boa parte deles morrerá de praga. No dia seguinte, quase todos os animais do Egito estavam mortos por causa das pragas. O faraó olhou. Será que ele deixou o povo ir embora dessa vez? Não. Continuava com o coração duro, né? E não, não, até então a gente viu que não tinha nada que acontecia ali, que o faraó deixava o povo ir. Né? Então ele continuou ali, não aceitando que o povo, né, fosse embora. Então ele negou novamente a partida do povo hebreu para o Egito, assim como Moisés havia solicitado. Aí Moisés voltou a falar com o faraó novamente e disse: já que não deixa meu povo ir, o Senhor vai mandar doença, úlceras, né, machucados, em todo. O que vai acontecer? Todo o povo egípcio terá uma doença. Terá essa úlcera aí, vai ficar machucado, vai ter hematomas, vai passar mal, vai morrer. Né? Então, todos os egípcios ficaram cheios de tumores. Mesmo com o povo sofrendo, né, o faraó não libertou o povo hebreu. Ele não permitiu que o povo fosse embora. Então, Deus disse a Moisés que enviaria uma nova praga ao povo do egípcio, né, ao povo do Egito. Primeiro, o Senhor avisou que os hebreus, né, deveriam recolher seus animais e tomar cuidado, pois ele enviaria uma chuva de pedras. Moisés foi então e falou com o faraó novamente. Né? E uma curiosidade aqui, que nesse momento, né, quando
ia ter essas chuvas de pedra, alguns egípcios ficaram com medo e fizeram a mesma coisa que o povo hebreu, ou seja, recolheram todos os seus animais, todo o seu gado, né, para que eles não morressem. Então, naquele dia, né, caiu uma chuva de pedras e até fogo. Né? Faraó chamou Moisés e disse que deixaria os hebreus irem, depois de ver, né, aquela chuva de pedra, chuva de fogo, começou a se assustar. Então chamou Moisés e falou, eu vou deixar o seu povo ir. Mas quando a chuva de pedras parou, né, ele voltou atrás e falou, não tem mais chuva de pedra, não tem mais chuva de fogo, não vou deixar ninguém ir. Né? Não deixou o povo hebreu ir embora por mais uma vez. O que aconteceu? Né? Moisés, né, orou, né, falou com Deus novamente e depois voltou até o faraó. E disse, né, faraó, até quando você quer ser humilhado perante o meu senhor? Né? Deixe o meu povo ir, ou então enviarei uma praga de gafanhotos que vai acabar com toda a plantação do Egito. Até os oficiais do faraó pediram para que ele, né, deixasse o povo hebreu ir embora. Ou seja, o pessoal, né, os próprios oficiais do faraó já estavam sentindo ali na pele o que estava acontecendo. Mas, né, o faraó então perguntou a Moisés, quem vai para o deserto? Né? Pois achou que era somente os homens. Mas Moisés disse que iriam homens, mulheres, crianças e até os gados. Né? E aí o que o faraó falou? Não, que isso, não vai ninguém não. For só os homens? Eu pensei que fosse isso, não vai. Se for todo mundo, ainda os animais? Não, ninguém vai. E aí veio aquele, como Moisés colocou, né, que viriam os gafanhotos, né, que iria destruir até as plantações do Egito. E o que aconteceu? Exatamente isso. Vieram um enxame de gafanhotos que devorou toda a plantação do Egito. Né? O faraó então viu aquilo, chamou Moisés e disse que deixaria o povo ir se os gafanhotos fossem embora. O que aconteceu? Moisés sentou, ajoelhou e orou a Deus, né, para que os gafanhotos saíssem ali do Egito. E foi o que aconteceu. Né? Os gafanhotos sumiram, foram embora. Depois disso, o faraó voltou atrás, mesma coisa dos anteriores. Veio, foi embora, não tem mais? Estou livre dos gafanhotos? Não, que isso, ninguém vai embora não. O povo vai ficar aqui e vai ser meu escravo. Né? Então o faraó não deixou por mais uma vez que o povo fosse embora. Mesmo depois de todos esses acontecimentos aí que estava tendo, né, ali no Egito. Então, Moisés voltou novamente a Faraó e avisou, se você não deixar meu povo ir, o Egito inteiro viverá em trevas. Não haverá luz do dia por 3 dias. E o Egito ficou encoberto, cheio de trevas. Né? Parecia que não tinha noite e dia, apenas noite. Então Faraó, novamente, chamou Moisés e disse que deixaria o povo ir. Mas quando o sol voltou a brilhar, Faraó desistiu novamente. E o povo permaneceu ali no Egito, escravo do Faraó. Então, o que aconteceu? Né? O Senhor chamou e avisou Moisés que enviaria, né, até então a gente viu que foram 9 pragas, né, que foram ali, que aconteceu ali no Egito, né? Então Deus chamou Moisés e falou assim, ó, eu vou enviar a última praga, a 10ª, né? E essa vai ser a pior de todas. E desta vez, né, depois que isso aconteceu, o faraó não voltará atrás e deixará o povo hebreu ir embora. Né? E qual que é essa 10ª praga? A gente vai ver na próxima aula. Né? O que aconteceu? Né? O que seria isso que fez com que o faraó finalmente deixasse o povo hebreu ir embora? Né? O que aconteceria com o povo? Será que desta vez realmente o faraó deixou o povo ir embora, né? Sair ali da escravidão do Egito? Só que antes dessa 10ª praga acontecer, né, Deus deu algumas orientações a Moisés,
que deveria dizer ao povo hebreu o que fazer antes de acontecer aquela 10ª praga. Então, a gente vai ver na próxima aula o que aconteceu, qual foi essa 10ª praga, e aí a gente vai dar continuidade à história de Moisés pós essa 10ª praga e pós o que Deus havia dito ali para que Moisés e o povo hebreu fizessem antes desse acontecimento, tá bom? Mas antes de encerrarmos, vamos repassar aqui quais foram essas 10 pragas que foi acometido ali no Egito. Então, primeiro a gente viu que quando Moisés tocou as águas, ela virou sangue. Então, primeiro, águas que viraram sangue. Depois, a segunda praga, que foi o envio das rãs, que infestou todo o Egito. Depois, a mesma coisa, infestação de piolhos. A quarta, infestação das moscas. A quinta foi a peste, que acometeu ali sobre os animais dos egípcios. A sexta foi a doença cometida ao povo egípcio, das úlceras, dos tumores. A sétima foi a chuva de pedras. A oitava foi a praga dos gafanhotos. A nona foi a praga das trevas, que demandou 3 dias ali. E a 10ª foi a que vocês vão ver na próxima aula. Tá bom? Então, concluindo, a gente viu que o Senhor chamou Moisés e Arão para que libertassem o povo hebreu do Egito e que Faraó era tão teimoso e que não libertou o povo hebreu, e por causa disso todo o povo egípcio sofreu muito com todas essas pragas que aconteceu ali no Egito. Então, muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades na vida, porque somos teimosos, não queremos ouvir os conselhos dos mais velhos, dos pais e do Senhor, que quer nos ensinar todas as coisas através do Espírito Santo e que revela a sua vontade, sobre nossas vidas através que a gente pode ver através das Escrituras, e a gente sabe que Deus tem interesse em acabar com todas as nossas aflições. E o que devemos fazer é confiar sempre na sua vontade. Devemos obedecê-lo. Assim como Moisés e Arão obedeceu tudo aquilo que Deus havia lhe falado. Então, essa é a nossa resumo da nossa história de Moisés, dessa parte da vida de Moisés. Na semana que vem a gente dá continuidade a essa vida. É uma história muito, muito bonita, muito edificante. Espero que todos estejam acompanhando, estejam aprendendo. E como eu disse, para a gente, se vocês quiserem ver toda essa história, toda essa passagem que eu comentei aqui, Êxodo 5 até Êxodo 11. E aí a gente dá sequência nessa parte, na sequência da vida de Moisés, pós nona praga, que a gente viu, a partir da 10ª praga aqui na próxima aula. Tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana, um bom feriado aí na dia 12, segunda-feira, amanhã, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.